Fala pessoal, quem fala é o Davi. Aqui quem fala é o Luiz. Nós vamos hoje para um vídeo que foi pedido pra gente, que é sobre o Simon Aya de Shumatsu no Valkyrie, que é um vídeo do Fala Sério, que o que muita gente falou, ele foi um sniper de verdade mesmo. Sim, um sniper cancelou muito um monte de CPF. Muito foda. Ele atirava no... É aquele sniper que atirava, tipo, no frio lá, ou não? Ou outro? É esse mesmo. né? Atirava no fio, que matou mais de 500, é isso? Tipo... Que foi, dizem que foi 700 e pouco, mas só acharam 500. Ah, Só tá. reconheceram 500. O resto ele escondeu. Ele é Entendeu? o bichão. Ele É, tipo, falou... ele, tipo, escondeu, tipo assim, não, depois de 600 dá uma merda do caramba, te esconder. Não, Depois de 600. Quando pintar 15 e 1, aí já não dá mais. Não, aí já não dá. Aí eu vou ser preto, entendeu? Aí vai dar um problema, não vou conseguir continuar, entendeu? Aí Aí não escondeu. posso. Tá certo. Aí a gente para por aqui, entendeu? Mas estão falando aí que ele já destruiu um monte de... Ele deu um tiro na cabeça do Loki, mas não sabe se foi o Loki verdadeiro, né? Mas foi uma... Porque ele apagou quase todas as cópias do Loki já, dando bala. Ô, louco. E ele impressionou todo mundo da arena lá. Caraca, mano. Enfim. O cara é brabo, hein? Cara, ó, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Então, seja membro do canal, beleza? Você vai ter reacts exclusivos pra você, tá? Ainda mais conteúdos exclusivos, beleza? Então bora pro react. O maior sniper de todos os tempos. Canal Fala Sério. Vou me inscrever aqui no canal, vou deixar o like. Num dia de inverno brutalmente frio em 1939, quando o sol surgia sobre as florestas da Carélia, na Finlândia, soldados soviéticos marchavam pela Mata Nevada. Mal sabiam eles que seriam seus últimos momentos. Enquanto os homens avançavam pelo terreno nevado, uma bala subiu pelo ar, derrubando um dos soldados instantaneamente. Os homens restantes perceberam de repente o que estava acontecendo e correram para se abrigar. Não, os Mas caras não devem ter pensado importavam onde que era um tentassem se exército, esconder, né? foram gradualmente abatidos um por um. Em questão de minutos, todo o grupo tinha perecido. Mas quem ou por que estava por trás do seu fim? A resposta estava a cerca de 300 metros de distância. Mano, A princípio é metros. praticamente impossível de se ver, mas espreitando sob a neve com um rifle em mãos, estava o Olho sniper vermelho, finlandês Sharingan. Simon Raiha, também conhecido como Morte Por isso que eu Branca. falo Tão que- extraordinário quanto parece, Eita, esse era apenas mais um homem. dia para Raiha. Quando a cara, Guerra de parecia um cara Inverno terminou tranquilo, em tá março de ligado? 1940, ele tinha batido mais de 500 soldados soviéticos sozinho, coroando-o como o Eu falo, atirador camperar mais é- letal que é já existiu. errado. Mas apesar É da mesmo. conquista impressionante desse homem, a sua história não é amplamente conhecida. cara Então, dele quem tá realmente metade era derretendo. Simon Raiha Esse e é como ele? ele se É tornou o ele. atirador mais letal que o mundo já viu? Gente... Acho que ele sofreu algum dano no rosto que ficou com essa... Né, essa deformação. Óbvio, né? Óbvio que foi isso. Eu Foi acho. Cara, Nascido tem em que ficar com a cara 1905 no em gelo. Rautjärvi, Ah, no é sudeste verdade. da Finlândia, Raiha era o sétimo de 8 filhos e uma família de fazendeiros. Quando não estava ajudando a sua família na sétimo é fazenda, ele lobisomem. gostava de hobbies como tiro Por e isso que o cara esqui. conseguiu. Frequentemente saía para caçar raposas, mesmo que o pequeno tamanho e a velocidade do animal as tornassem notoriamente difíceis de caçar. Foi aí que Raiha aprimorou suas habilidades de caça semelhantes às de um atirador, ajustando-as a um ponto que se provaria vital mais tarde na sua vida. E não demorou muito para que as habilidades de tiro de Raiha se tornassem mais do que só um hobby. Ele começou a participar de competições de tiro que quase sempre ganhava. Simo era tão bem sucedido que diziam que a casa dele estava cheia de todos os troféus de tiro que ele havia ganhado quando era mais jovem. Com suas habilidades superiores como atirador, não é de surpreender que em 1922, aos 17 anos, Raiha se voluntariou para a Guarda Finlandesa, uma Caraca, organização velho, paramilitar 17 que anos. fornecia treinamento militar a seus membros. Mas mas depois esses caras não disso parecem não havia militar, mais não. volta para ele. Chegou um momento que esse primeiro gosto de treinamento militar que ele recebeu o levaria a uma vida muito longe da fazenda e a presas muito maiores do que raposas. Mas antes maiores. da gente mergulhar mais fundo, por que você não testa as suas habilidades de mira acertando ali nos botões de curtir e inscrever-se? Será que você é páreo pro Simo? Acertou? Já Então, continuando. No canal dele Apenas e no 2 nosso, anos hein? depois, Por favor. aos 19 anos e com 1,60 m de altura, Raiha começou um 1,60 m. serviço militar O cara se obrigatório de camufla 15 meses naturalmente. como membro do Por isso que batalhão ninguém de viu. bicicletas. Sim, você ouviu direito. Pode parecer só uma piada, mas no começo do século XX, a infantaria de bicicleta era importante para manobrar soldados entre campos Mano, de mentira, os batalha caras de por meio de bicicleta, bicicletas militares. Além de pedalar, Caraca, que Simo foda. claramente absorveu algum conhecimento militar. No momento em que foi dispensado com honras, ele tinha sido promovido a cabo. Depois Caraca, das suas véi. aventuras no exército, você poderia esperar que a carreira de atirador dele Caraca, decolasse. os malucos de Mas não foi Calói. o caso, Né, pelo mano? menos não de imediato. Depois de completar o seu serviço no batalhão de Foda. bicicletas, ele voltou pra casa e voltou ao trabalho na fazenda. Não é exatamente a história de um herói, né? Mas isso não foi tudo que ele fez. Na década de 1920, a Guarda
Civil finlandesa equipou seu arsenal com o rifle Mosin Nagant M2830, que substituiu o Mosin Nagant M91 do exército russo. Esse rifle de ferrolho operado manualmente foi muito melhorado em relação ao seu antecessor, com uma mira traseira aprimorada e carregadores projetados para evitar travamentos. Ainda mais importante, soldados finlandeses que haviam servido na Guarda Civil tinham a opção de comprar parte desses rifles M2830 para si próprios. E eu imagino que o Simo foi o primeiro da fila. Como era de se prever, ele não perdeu tempo em se familiarizar com a arma. E surpresa, Simo era um as com M2830 em mãos. Pergunte ao Major Tapio Sarelainen, um homem que teve o privilégio de testemunhar as habilidades de atirador de Simo em primeira mão. Em uma ocasião, Sarelainen viu Raiha acertar com precisão um alvo a cerca de 150 metros. Mas e se fosse um golpe de sorte? Bom, aparentemente não, considerando que ele acertou o alvo impressionantes 16 vezes. Eu falei que ele acertou 16 vezes em apenas 1 minuto? Como é que é? Será que esse cara era uma forma primitiva de inteligência artificial? O que torna essa conquista ainda mais incrível é o fato de que Raiha provavelmente estava usando seu rifle M2830, e ele não estava usando nenhum tipo de mira ou equipamento telescópico para aprimorar a pontaria. Ele só era muito bom. Essa arma é alimentada manualmente com um carregador de 5 cartuchos. Isso significa que durante os 16 tiros, Simo teria que recarregar o seu rifle 4 vezes. Ainda assim, ele conseguiu disparar um tiro preciso a cada 3,75 segundos. Sim, é um estilo de tiro treinou muita habilidade do braço, né? Se ele ao menos pudesse exibir esse talento extraordinário em combate. Bom, aconteceu que durante a década de 1930, o clima na Europa começou a ficar bem sombrio. Em nenhum lugar as coisas estavam se tornando mais tensas do que na Finlândia. Para entender por que, a gente precisa voltar até o começo do século XIX. Em 1809, a Finlândia fazia parte do Império Sueco, mas após a sua derrota para o Império Russo durante a Guerra Finlandesa, a Suécia entregou a Finlândia ao Império Russo. Pouco mais de 100 anos depois, em 1917, o Império Russo entrou em colapso. Então a Finlândia aproveitou o caos para declarar a independência da Rússia. Infelizmente, para os finlandeses, eles não iam desfrutar da sua liberdade por muito tempo. Na década de 1930, sob o governo de Joseph Stalin, perseguiu uma política de expansão territorial. Stalin temia que a Alemanha usasse a Finlândia como base para ataques contra a União Soviética. Então ele queria estacionar tropas na Finlândia e mover a fronteira russo-finlandesa 32 quilômetros para o noroeste, para criar uma zona para proteger a União Soviética da Alemanha. Apesar de ter uma população apenas 2% do tamanho da União Soviética, a Finlândia recusou. Não que Stalin se importasse. Depois da recusa da Finlândia, a União Soviética começou a invadir a fronteira leste da Finlândia em 30 de novembro de 1939, iniciando o que ficou conhecido como a Guerra de Inverno. Seu objetivo era ocupar todo o território da Finlândia até o final do ano. A União Soviética estava tão confiante de que teria sucesso que o exército que enviou incluía até uma banda militar para o desfile de vitória, planejado em Helsinki. E para ser justo, eles tinham uma boa razão para acreditar que venceriam. Ao todo, 21 divisões soviéticas marcharam para a Finlândia, totalizando incríveis 450 mil homens, além de 6 mil tanques e mais de 3 mil aeronaves. Tudo isso comparado aos 300 mil soldados, 32 tanques e pouco mais de 100 aeronaves da Finlândia. Não parece muito justo, né? Só que, embora as tropas de homens de Stalin estivessem familiarizadas com as condições gélidas dos invernos russos, eles não estavam preparados para o quão amargo seria o clima finlandês. As temperaturas caíram para gelados 43 graus negativos, criando condições extremamente frias, que as tropas do Exército Vermelho simplesmente não estavam preparadas para enfrentar. Para piorar a situação para eles, os uniformes soviéticos não eram suficientemente quentes para lidar com o frio. E era ainda pior para os soldados feridos. Devido às condições de gelo e ao terreno complicado, os serviços médicos não conseguiam atender rapidamente os homens feridos. Em vez disso, muitos soldados feridos permaneciam na neve, com muita frequência congelando até a morte. Mas os soldados não eram a única parte da máquina de guerra soviética que sofria nas duras condições finlandesas. Assim como os homens que os carregavam, as armas soviéticas tinham dificuldade na neve e não foram projetadas para funcionar em condições de frio tão severas. Armas falhavam, motores enguiçavam e veículos motorizados congelavam. E as bikes, ó! Para os soldados soviéticos, as suas vidas estavam nas mãos de líderes militares inexperientes. No final da década de 1930, Stalin, alimentado por sua paranoia em relação a um possível rival, mandou prender milhares dos seus especialistas militares, e muitos também foram executados. Esse evento, conhecido como o Grande Expurgo, pode ter aliviado a paranoia de Stalin, mas o seu impacto foi catastrófico para a União Soviética, com o Exército Vermelho se tornando altamente desorganizado e carente de generais com conhecimento e experiência militares. Ao contrário do seu enorme inimigo, as forças finlandesas estavam muito mais preparadas para a Guerra de Inverno. Para começar, eles conheciam o terreno nevado no leste da Finlândia como a palma da mão. Muitos soldados deslizavam pelo campo de batalha em esquis, o que lhes permitia lançar ataques rápidos e ágeis contra as longas e sinuosas colunas de tropas
e suprimentos do Exército Vermelho. E em contraste com os soviéticos, os soldados finlandeses tinham casacos quentes, impedindo que os soldados sucumbissem a um fim gélido. É importante ressaltar que os casacos finlandeses também eram brancos, ao contrário dos homens do Exército Vermelho, que usavam uniformes de cor caqui, fazendo-se destacar como 450 alvos fáceis no campo de batalha branco invernal. Mas tinha mais uma força impulsionando as tropas finlandesas na Guerra de Inverno. Uma força que Stalin nunca poderia ter previsto. Já adivinhou, né? Sim, tô falando do Simo Häyhä, o atirador certeiro que estava estacionado na Carélia, uma região que na época ficava no sudeste da Finlândia. Armado com seu rifle M2830, o mesmo que ele tinha usado na fazenda há muitos anos, Häyhä se instalou nas montanhas nevadas perto do rio Kolar. Aqui ele se escondia na neve, pacientemente esperando até avistar um inimigo desprevenido. Depois de várias horas, a sua paciência é recompensada, quando um soldado soviético emerge das árvores. Häyhä já esteve nessa posição 1000 vezes antes, só que geralmente ele estava mirando em uma raposa ou num alvo, e não em um lutador inimigo. Ele se estabiliza, posiciona o seu rifle e dispara. A bala subia 300 metros pelo ar, antes de perfurar o uniforme caqui, enviando um soldado soviético azarado pro fim. Mesmo no campo de batalha, Simo é um atirador certeiro, tão importante quanto derrubar o máximo de combatentes soviéticos possível. Häyhä não sentia prazer em matar. Na verdade, ele até disse: apenas cumpri o meu dever e o que me foi ordenado da melhor forma possível. Acontece que Simo cumpriu muito bem o seu dever. Praticamente todos os dias da Guerra de Inverno, Häyhä acumulava mortos, consistentemente abatendo soldados soviéticos das suas trincheiras cobertas de neve a centenas de metros de distância. Quando a Guerra de Inverno acabou, ele tinha acumulado mais de 500 mortes com seu confiável M2830. O número exato de mortes confirmadas é desconhecido, mas a maioria das fontes concorda que o número está entre 505 e 542. Se isso já não fosse bem impressionante, Häyhä alcançou essa contagem em apenas 98 dias de combate. Isso significa que esse cara estava registrando mais de 5 mortes de sniper todos os dias. Na verdade, nem mesmo isso faz jus à impressionante contagem de Häyhä. No inverno, a Finlândia recebe apenas cerca de 6 horas de luz do dia, o que significa que na maioria dos dias, Häyhä teria apenas algumas horas para mirar contra as forças soviéticas. Para explicar melhor, Häyhä estava lutando por 98 dias, e em cada dia ele teria cerca de 6 horas para de fato poder atirar. Isso significa que no total, ele teria apenas cerca de 590 horas no campo de batalha em que poderia disparar o seu rifle em condições com visibilidade adequada. Então ele aumentava sua contagem de mortes praticamente a cada hora que lutava. De repente, essa contagem de mais de 500 mortes se tornou muito mais impressionante. Embora Häyhä estivesse derrubando soldados soviéticos praticamente todos os dias, houve uma ocasião em particular em que suas habilidades de tiro surpreenderiam até ele mesmo. Em 21 de dezembro de 1939, o Natal estava chegando, mas Häyhä não estava muito no clima de festas. Apenas naquele dia, ele acumulou 25 mortes confirmadas, tudo em apenas 6 horas. Isso significa que Simo estava derrubando um soldado soviético em média a cada 14 minutos. Eu mal consigo fazer uma pausa para ir no banheiro nesse tempo. Mas não foi só o alto número de mortes que tornou Häyhä um atirador mortal. Ele também era capaz de mirar com precisão no inimigo de longas distâncias. Tipicamente, o seu alcance de tiro era de mais ou menos 300 metros, mas o seu tiro mais longo registrado foi de impressionantes 457 metros. Para referência, isso é mais longo do que o comprimento de 4 campos de futebol americano colocados de ponta a ponta. Tem alguma coisa que esse cara não consiga fazer com um rifle em mãos? Você provavelmente está se perguntando como é que Häyhä, o garoto da fazenda que andava de bicicleta e tinha 1,60 de altura, se transformou em um atirador tão mortal. Para começar, você poderia pensar que ele tinha algum mecanismo acoplado ao seu rifle, com ampliação de visão. Bom, na verdade, Simo não usava nenhum outro tipo de mira. Em vez disso, ele confiava exclusivamente na mira de ferro da arma. Mas a razão para Häyhä atirar assim não era para impressionar seus colegas. Por mais estranha que seja essa tática, o fato de não usar mira era pro seu próprio benefício. A mira de um atirador pode brilhar quando a luz reflete na lente, e assim, buscando permanecer o mais discreto possível, Häyhä abandonou o equipamento em favor da abordagem antiquada e discreta. Além disso, uma mira requer que o atirador levante a cabeça alguns centímetros mais alto que o normal, para olhar através da lente, o que aumenta suas chances de ser avistado ou baleado. Mas o mais importante, Häyhä havia se acostumado a mirar através da mira de ferro de rifles enquanto caçava na fazenda. Julgando pelo sucesso que ele sempre teve sem equipamentos adicionais, ele provavelmente estava certo em não mudar sua abordagem. Se não tá quebrado, não precisa consertar. E não era só a mira ou a falta dela que Häyhä havia se acostumado. Ele também estava usando o mesmo rifle com o qual treinou na fazenda. Em vez de mudar para uma arma mais nova e mais sofisticada para a Guerra de Inverno, Häyhä preferiu o M2830 pela sua confiabilidade e pela consistência do seu tiro. Não era uma arma particularmente incrível, mas era uma arma que ele dominava. Além disso, sendo uma arma de fabricação finlandesa, o M2830
M2830 era construído com uma coronha de bétula ártica, impedindo que a arma entortasse nas condições frígidas da Finlândia. Em uma época em que o equipamento soviético estava falhando em lidar com o frio, a confiabilidade era tudo. A experiência anterior de Simon na caça também significava que ele dominava habilidades de paciência, a importância da respiração e a capacidade de julgar distâncias, antes mesmo de a guerra começar. Dado tudo isso, os riscos eram muito maiores agora. Ele certamente não estava mais caçando raposas, mas Simon tinha todo o treinamento, talento e experiência necessários para se tornar um atirador superior, além do seu talento evidente para o tiro e a sua familiaridade com o M2830. Grande parte do que tornou Raiha tão mortal foi o imenso tempo e preparação que ele dedicou a cada tiro. Mesmo durante o cair da noite nas congelantes florestas finlandesas, Raiha se recusava a descansar. Enquanto seus compatriotas dormiam, ele praticava suas várias posições de tiro e procurava as trincheiras perfeitas que tinham visão clara da rota do inimigo. Mas quando chegava a manhã, não havia chance dos soviéticos terem visão clara dele. Vestido em seu casaco de inverno branco, Simon permanecia imóvel em trincheiras nevadas por horas a fio, permanecendo bem escondido e perfeitamente camuflado com seu entorno invernal. Raiha até desenvolveu algumas peculiaridades curiosas para aprimorar ainda mais o seu tiro. Ele frequentemente derramava água na neve à sua frente. Você pode achar que é só uma forma de Raiha passar o tempo enquanto aguarda sua próxima vítima, mas aí você estaria subestimando a genialidade dele. Devido às condições frias, a água congelava rapidamente sobre a neve. Isso significava que quando ele dava um tiro, a explosão do cano da sua arma não expunha sua localização ao perturbar a neve leve à sua frente. Genial! Mas Simon não parou por aí com os truques na neve. Ele literalmente comia neve, mas não por necessidade, embora sem dúvida a fome o testasse, já que ele só comia cubos de açúcar e pão seco, alimentos brancos que não precisavam de preparo e não denunciavam sua posição. Na verdade, ao consumir neve, ele impedia que os soviéticos vissem a condensação da sua respiração quente enquanto exalava no ar frio. Cara, eu tenho dor de cabeça só de olhar para um sorvete, quanto mais comer vários pedaços de neve super gelada. Por mais desafiadoras que fossem essas práticas, o planejamento e a dedicação que foram investidos em localizar a posição perfeita e permanecer discreto tornaram Simon impossível de ser localizado pelos soviéticos. Não é de surpreender que com a sua contagem de mortes sempre crescente, não demorou para que Simon se tornasse famoso. Os jornais finlandeses saudaram o atirador como Morte Branca, e ele se tornou uma figura heróica que poderia ajudar a Finlândia a resistir à União Soviética. Logo, a imagem da Morte Branca se imprimiu nas mentes de todos os finlandeses. Ele se tornou um espírito guardião lendário que deslizava pela neve como um fantasma, eliminando soldados soviéticos à sua vontade. O culto da Morte Branca era tão proeminente que até mesmo os soviéticos começaram a se referir a ele por esse nome. Sem dúvida, eles estremeceram e não era só por causa do frio. Acho que eu vou ter alguns pesadelos bem perturbadores sobre a Morte Branca me caçando. Mas como é que ele fica em comparação a alguns dos atiradores mais notáveis da história? Bom, quando Simon era criança, o atirador canadense Francis Pegamagable estava servindo seu país durante a Primeira Guerra Mundial. Na sua juventude, ele também era caçador, o que o ajudou a desenvolver um olho afiado para atirar. Isso se traduziu no campo de batalha. Em seus 3 anos de serviço, Pegamagable matou cerca de 378 soldados alemães, tornando-se o atirador mais letal da Primeira Guerra Mundial. Pouco mais de 20 anos depois, outro grande atirador surgiu, mas eu ainda não tô falando do nosso garoto Simon. Fyodor Oklopkov era um atirador soviético que serviu no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da guerra, ele frequentou treinamento de tiro, ganhando uma medalha de atirador Voroshilov por sua precisão. Pouco tempo depois, Oklopkov e seu irmão foram ambos alistados juntos no Exército Vermelho. Infelizmente, o combate tirou a vida do seu irmão, e um Fyodor enlutado jurou vingá-lo. E dá pra dizer que ele fez isso. Entre 1942 e 1944, ele acumulou impressionantes 429 mortes como atirador. Mas por mais extraordinários que sejam os feitos desses atiradores, eles ainda são ofuscados por Simon. Sim, com seus mais de 505 abates, Raiha acumulou pelo menos 127 mortes a mais que Pegamagable, 76 a mais que o Klopkov. E não dá pra esquecer que Raiha alcançou seu feito extraordinário não em anos, que nem esses outros atiradores, mas em apenas 98 dias. E só pra garantir que você fique convencido, tem que lembrar que Simon fez tudo isso sem sequer usar uma mira. Dá pra dizer que não tem muita disputa pelo título de atirador mais letal do mundo. Agora, onde é que a gente parou na Guerra de Inverno mesmo? Stalin pode ter ficado bem assustado com a Morte Branca, mas ele nunca ia deixar Raiha atrapalhar o seu plano de dominação mundial, né? Logo depois de Raiha ficar famoso, foram feitos esforços para dar a ele um pouco do seu próprio remédio. Comandantes soviéticos enviaram contra-atiradores para eliminá-lo, mas eles também foram despachados pelo finlandês. Então os soviéticos decidiram aumentar o nível. Chuvas de morteiros caíam na área de onde o atirador estava disparando. Sim, os soviéticos literalmente bombardearam toda a floresta só para matar um homem, mas eles não iam conseguir pegá-lo tão facilmente. Sendo tão ardiloso, a maioria dos projéteis caiu
saiu longe dele. Mas Caraca. por mais sobre-humano que ele parecesse, Simo não ia conseguir evitar o ataque soviético para sempre. Em 6 de março de 1940, enquanto defendia o solo finlandês nas florestas de Ulisma, Simo foi atingido no rosto por uma bala. Sua mandíbula foi esmagada e a maior parte da sua bochecha foi arrancada. De repente, Nossa. tudo que a Morte Branca via era um clarão, enquanto desabava no chão. Após a luta, as tropas finlandesas descobriram o cadáver de Simo e o colocaram a contragosto em um monte com o resto dos mortos. Mas, pouco antes dos corpos serem descartados, um soldado finlandês avistou um movimento estranho vindo do monte. A perna de Simo estava tremendo. Por algum milagre, ele estava vivo, mas muito mal. Os danos foram tão graves que os seus colegas soldados afirmaram que metade da sua cabeça estava faltando. Depois de ser levado às pressas para o hospital, Raiha ficou em coma por 7 dias, período durante o qual a Finlândia perdeu a guerra. Coincidência? Parece que não. Na verdade, a guerra terminou no mesmo dia em que Raiha acordou. Quem sabe, talvez os soviéticos tenham ouvido que ele tinha ressuscitado e quiseram terminar ali mesmo. O Tratado de Paz de Moscou, assinado para encerrar a guerra, resultou na Finlândia cedendo 11% do seu território para a União Soviética. Ainda assim, considerando o tamanho e o poder da força contra a qual estavam lutando, muitos na Finlândia consideraram o resultado da Guerra de Inverno uma vitória. Por outro lado, os soviéticos não reconheceram seu progresso como um triunfo. Nikita Khrushchev, líder soviético nas décadas de 1950 e 1960, afirmou mais tarde: "Todos nós sentimos em nossa vitória uma derrota pelos finlandeses. Em nenhum lugar os efeitos da Guerra de Inverno foram sentidos mais pesadamente pelos soviéticos do que no número de baixas. Mais de 125 mil soldados soviéticos morreram. O total de baixas soviéticas foi tão ruim que um general russo comentou que a terra que conquistaram era apenas suficiente para enterrar seus mortos. E pensar que Simo, o menino da fazenda, derrubou quase 0,5% deles sozinho. Apesar de dançar com a morte, Raiha foi um dos sobreviventes afortunados da guerra. Para honrar sua bravura e habilidade, ele recebeu a Cruz da Liberdade e a Cruz da Batalha de Kola. E o que é ainda mais impressionante, Raiha foi promovido de cabo a segundo tenente, o maior salto de patente militar visto na história da Finlândia. Não que ele estivesse utilizando a sua promoção para dar ordens no campo de batalha. Levou anos para Raiha se recuperar da sua lesão facial, com tratamentos longos e 26 cirurgias. Embora em algum momento ele tenha se recuperado completamente, o lado esquerdo do seu rosto ficou desfigurado pelo resto da vida. Mas graças às suas cicatrizes, Simo era facilmente reconhecido sempre que saía em público. Na maior parte ele era aclamado como um herói de guerra por aqueles que conhecia, mas nem todos estavam radiantes ao encontrar a Morte Branca. Comunistas ferrenhos dentro da Finlândia desaprovavam Raiha por ter abatido tantos soviéticos no campo de batalha, tanto que ele até recebeu ameaças de morte deles. Você protege o seu país de uma invasão e qual é a sua recompensa? Ameaças de morte das mesmas pessoas que você estava tentando proteger. Às vezes a vida não é justa. Com pessoas aparentemente atrás da sua cabeça, Simo decidiu passar grande parte da sua vida pós-guerra na casa dos seus pais e irmãos em vez da sua própria. Felizmente, nem tudo era notícia ruim para Simo. Com todo o tempo livre que tinha agora, ele voltou para aquilo em que era melhor na vida: atirar. Só que dessa vez ele estava batendo alces, não soldados soviéticos. E agora, em vez de acampar em buracos de raposa congelados, ele estava frequentando festas de caça glamurosas. Bom, se alguém merecia uma aposentadoria de luxo, era Simo. Em 2002, com a respeitável idade de 96 anos, Simo Raiha faleceu pacificamente na sua casa no sudeste da Finlândia. Curiosamente, mesmo nos seus últimos anos, ele ainda conseguiu superar o seu velho inimigo, sobrevivendo à União Soviética, que havia colapsado 11 anos antes da sua morte. Embora Simo possa não estar mais entre nós, o seu legado ainda está vivo. Um museu em Sairastupa tem uma exposição inteira dedicada a Simo. Seu rifle está orgulhosamente em exibição. E em outros lugares da internet, as pessoas criaram personagens de videogame à sua imagem. O sinal definitivo de respeito. Não importa o quão grandes sejam as probabilidades contra você, Simo Raiha mostrou com prática, paciência e talvez uns punhados de neve que até os feitos mais extraordinários são possíveis. Bom demais para um garotinho da fazenda finlandês, né? O que você achou do atirador mais letal do mundo? Me conta nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Você é louco, filho. O cara acabou todo mundo. Faleceu 500 pessoas, você é doido. Fih, já era. Já era. Se você encontrar com a Morte Branca, você vai ter uma morte, mas não vai ser branca. Não vai ser branca. Mas você vai ter uma morte. Enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. O canal que a gente trouxe aqui no vídeo vai estar aqui na descrição, então vai lá dar uma força, fechou? Não esquece das nossas redes sociais e do nosso Live Pix. É nóis, até a próxima e falou!